Silent scan. Ó, voltei, gente, que coisa. Deixa eu pegar aqui aqui, encerrei lá e tô aqui ao vivo agora na outra página. Olha só que coisa. Deixa eu colocar aqui, ó, Facebook. Deixa eu entrar por aqui mesmo, que eu já tô na página. É que oi, obrigada, viu, gente? Desculpa a confusão aqui, mas reclama pra internet, não pra mim, né? Que droga. Mas tudo bem, o importante é assim, mesmo que a live fique um pouco hoje bagunçada, pra quem tá aqui, né, basta um pra entender, porque é para limpar a casa mesmo, gente. São por hermenêutica os caminhos da hermética, tá? É, ai, não é, Carlos? Agora, e fica mais fácil, né? Assim, gente, essa base aqui, com base na Filosofando com Rainha do Sul, o entendimento da fenomenologia é os caminhos espirituais e que não são de templos, conforme Zacarias bíblico reclama dos dízimos, mas também não são da iniciática. Sinto muito, tá? Que está com várias incongruências e erros nos caminhos. Então a gente vai hermeneuticamente abrir as interpretações, tá? Com base filosófica, com base de entendimento e cálculo, né? Naquela condição de virgem e virgem de coxa, lembra? Virgem, virgem de Maria. Então voltando aqui, ó, rapidamente, sendo o objeto igual, 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 ele tem três interpretações. Maria era virgem, concebeu do Espírito, vírgula, e depois com coito a José teve, né, era virgem física, mas tendo coito com José teve Jesus que era o Salvador, porque o Espírito confirmou nela que viria. E ó, vamos para essa coisa aqui? Da condição do Espírito? Vamos. Vamos para a condição do Espírito aqui, ó. Agora vocês vão ver o que é a confirmação do Espírito na carne. Na carne, tá? E o que está acontecendo agora, tá bom? Pera lá, deixa eu só entrar aqui. É rapidinho, peraí. Isso aqui, essa aqui é a chave da coisa. E aí a gente volta para essa condição de Nicodemos e das reformas aí da condição dos caminhos espirituais, tá? Dos caminhos espirituais. Vamos lá. Entra, entra, entra. Calma, calma. Peguei aqui, é o que me interessa. Vou fechar, nem sei onde eu tô aqui, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui ficou um pouco... Deixa eu só organizar aqui, que agora aqui fica mais fácil, já fico mais tranquila, já mato 2 coelhos numa cajadada só, né? João 4, hermenêutica. Calma, peraí, que o meu computador, quando ele usa stream, parece que ele fica sobrecarregado. Oi, Edeni, né? Vocês já são super fã da página. Obrigada por estarem aqui, né? Basta 2. Quem que defendia isso? No palco, basta 2, na plateia já é o suficiente. É verdade, né? Cada um recebendo agora o entendimento vai quantificar o seu meio, um espalha para o outro. Foi assim que começou Jesus lá na época, né? Jesus e o grupo. Como terças-feiras nós estamos entendendo que era um grupo elevado e nobre. Não tem nada de pobreza, não, tá? Elevado e nobre, que eu chamo de eleatas e tudo mais, tá bom? Calma que deu uma travada, é normal aqui. Peraí, já peguei aqui, deixa eu entrar aqui. Hermenêutica. Deixa eu entrar aqui. Ai, meu Deus, não aguento, eu não tenho paciência. Eu gosto de coisas mais práticas. Aqui, entrei, joia. Ai, peraí que entrou no lugar errado. Deixa eu ver aqui. Peraí, obrigada.
Depois eu vejo como é que eu vou editar, então, que eu já gravei, para colocar depois no YouTube. Vocês podem também depois pelo YouTube, obrigada, viu, Edeni? Divulgar. Ah, então, a Edeni é discente da PUC, mas ela é doutoranda. Olha que muito obrigado pela sua presença, viu? E na área de história, né? Fique à vontade para usar esse grau tal. Lembrando que em João 4 a gente tem mensagens do verbo sobre esta maravilha que está nos acontecendo, né? Essa candeia, esse tetragramaton que apareceu, que se provou, né? E que vai nos provar, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu só me organizar aqui, peraí. A candeia é de todos, tá? É de todos. Cada qual na sua altura agora e fazendo a obra, tá? Mas tem leis, para que nós não sejamos engolidos por nós mesmos, tá? Essa candeia, esse tetragramaton. Então o grau, ele pode ser usado, né? E falado, e cada qual na sua altura aí. Vamos lá então, gente. Então, isso, e eu sou a portinha nesse sentido. Eu vou abrindo as chaves para que haja esse caminho, para que, né, todos se salvem, né, de alguma forma. Então o que acontece? Olha, então, nós entendemos aqui, ó, que o homem que é a besta, porque ele corrompeu a verdade da árvore por poder. Isso já são reclamações de estelas egípcias, que lá no canal do YouTube, se inscrevam lá, eu acho que na playlist de arqueologia, tem lá alguns temas referentes a isso, de algumas estelas que explicam esse problema da antiguidade já do homem corrompendo para se construir um império corrompido, tá? Aqui tem o poder de ciência, porque descreve nossa cosmogonia, mas também nos explica ontologicamente como espírito, tá? Então, se Jesus disse a Nicodemos que ninguém nasce se não estiver, né, ó, na verdade te digo, João 3,5, que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus, né? O que é nascer da água? A água é a substancialidade ao qual o espírito pairava em Gênesis. A substancialidade é o nosso logos, ao qual, estando purificada entre plantio e colheita, está aberta para se receber o espírito. Olha que coisa. Tá. Então, nós temos uma regra milenar para abrir essa substancialidade e conectar essa substancialidade entre eu e eu a substancialidade. É a porta. E Jesus está escrevendo essa porta em João 3. Vamos logo, Henrique, e fecha, por favor. Jesus, ele tá descrevendo essa substancialidade em João 3:5 para Nicodemos, que é rei de Israel, e um mestre, um Mexiá desse Israel, tá bom? Ali. O que é nascido? Aí o que Jesus fala em João 3 como chave, como porta? João 3, parararã 6. Ele fala assim, Nicodemos, o que é nascido, fecha, Henrique, olha o combinado, o que é nascido da carne é carne, vírgula. O que é nascido do espírito, Nicodemos? Pelo amor de Deus, Nicodemos, é do espírito. Caneta é caneta. Pau é pau. Virgem física é virgem física. Virgem, virginal do logos por purificação, que concebe o espírito e do broto, do botão vira flor, tá? É virginal do espírito. Apesar de estar metafisicamente num mesmo ente como interpretação, apesar de ser signo arqueológico, árvore é árvore, candeia é candeia, taça é taça. Cada um agora na sua potência de interpretação, porque é um verbo hieróglifo da interpretação, milenar. Antes do que fizeram, corromperam a letra para que nós não entendêssemos por miscigenação estas verdades, tá? Então, assim, a descrição dessa trigonometria
ok? Cosmogonicamente, quando eu pego o santo grau, coloco na natureza para entender cosmogonia, o nascimento do nosso universo é ciência. O mesmo objeto sobre eu como ontologia é os caminhos do homem como ser existencial num módulo e ser espiritual ao mesmo tempo. É ontologia, entende? Apesar de estar o mesmo objeto descrevendo vários pulsos agora infinitos no universo. É isso que Jesus está falando, Nicodemos. Carne é carne. Nascido do Espírito é nascido do Espírito. Separe, saiba separar isso, tá? Apesar de ser os mesmos e estar nos mesmos, que é o homem. Então, o homem na carne, o homem mundano na carne, é aquele que não entende o Espírito e já é corruptível por si mesmo. Tudo junto e misturado, carpendim, vamos viver. Ai, se eu fizer uma mentirinha não vai dar nada, vai dar sim. Você vai fechar a porta da substancialidade. Vocês vão ver em João 4 o caminho-chave qual que é dessa virgindade de alma. E vocês vão ficar assim, ó. Tá? E que é maravilhoso, é simples também. Então não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, né, Nicodemos? Olha o que olha o que Jesus está falando para Nicodemos, ô Nicodemos. Jesus é um eleata na carne, o filho do homem na carne, mas que está confirmado duplamente entre espírito e carne, porque ele achou a porta, se provou na porta e se conectou puro, tá? Não corrompeu até o fim, por mais que todos quisessem que ele corrompesse, porque tinha um poder inteiro contra ele, mundial na época, de Césares, porque não interessa que seja em senso comum, um monte de fariseu de templo, a própria hermética iniciática corrompida, o império de Aquimênidas sobre os preceitos de Parmênides, certo? Então ele fala assim, ô Nicodemos, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, tá? Né? Vamos ficar esperto aqui, Nicodemos. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, você ouve a voz do vento, ele assopra onde ele quer. Mas não sabes de onde vem o vento, nem para onde vai o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos responde para Jesus, como pode ser isso, filho? Né, para Jesus. Aí Jesus responde e disse, tu não é mestre de Israel, Nicodemos? Hein? E não sabes isto? Ué, você é mestre de Israel, Nicodemos, qual que é a tua? É assim que está o papo de Jesus e Nicodemos, elevado e elevado. O dono, mestre de Israel. E Jesus, com o Iaué, com o tetragramaton, confirmado pelo tetragramaton, tá? Aí, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Ele é um eleata puro, Jesus na carne, mas representando o céu, ele tá junto a, tá? Ele tá iluminado e testificamos o que vimos. E você, Nicodemos, não aceita nosso testemunho. Aí que tá o problema, judeu. E aí você cai para o caminho do fariseu. Entende? Esse é o problema já da época, fisicamente, mas que continua sendo agora. E que aí agora, metafisicamente, é espiritual da hermética e dos caminhos, tá? Então esses não são os verdadeiros judeus de Hebreus, beleza? E aí entra uma história, e aí Jesus reclama, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, Nicodemos, como crereis se eu te falar das espirituais? Entende? Pensa bem, olha que dificuldade, né? E lembra, como que Nicodemos foi falar com Jesus? À noite, porque Nicodemos, como mestre de Israel, não estava na sabedoria, tá? Hermenêutica, lembra? Junto a noite e a noite, só que uma noite tem uma interpretação, é a árvore, a outra noite tem uma interpretação. É a candeia.
Apocalipse 11, oliveira, oliveira, árvore de oliveira, candeeiro, candeeiro, a candeia, mas os dois são os mesmos testemunhos, tá? Entendeu? Beleza. E aí entra João, aí eles vão falar de João, tipo, e aí, João, aquele lá que você batizou tá na sua frente, né? Vão falar, e tá batizando agora. Aí João fala para esses, que são os fariseus, tá? Os judeus de Nicodemos, agora, tá bom? O problema de Israel agora, já muito claro aqui em João 3, tá? E o que ele fala, então? Deixa eu ver. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele, estão te largando aí, Rabi, querem ele, não querem mais você. Aí João responde e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Ele é um eleata puro também. É a substancialidade que te prova, não é o homem, entende? É você com a substancialidade no caminho reto, né? Aquele exemplo de Maria como porta agora. Porque ela concebeu do Espírito Santo como porta de exemplo, queridos, porque ela era virgem não na substancialidade. Ao qual Jesus vai confirmar o tempo todo como caminho, verdade e espírito. Se você caminhar dessa forma, você terá dessa forma. Aí é uma escolha da pessoa. Só que não é profetizando a não é colocando incenso, não é botando amuleto, não é levantando estátuas ou serpentes de Moisés ou candelabros sem números. Entende? Mas é em espírito e em verdade. Na sinceridade, na purificação de si. Se eu tiver que mentir, nós não somos perfeitos, tá? A própria hermética, na condição hermenêutica, explica isso na Bíblia. Nós não somos perfeitos, tá? Então, nós somos 99%, não 100%. 100% é a substancialidade. Nós somos sempre 0,99. A gente chega perto dela, mas não nos tornamos ela. Nós não somos Deus, mas representamos Deus na Terra. O Espírito em verdade, tá? Então, se o seu vício, se nas suas potências, o seu vício é fofocar, não fofoca. Se na sua potência o seu vício se irá facilmente, evite. Xingar, como se trata o outro, não faça o outro que você não quer para você. Então essa sinceridade já é o suficiente para começar a abrir a porta, esse véu, tá? E não tem rito e ritual nenhum, mas tem esforço. Aqui é o Veda da coisa, mas um Veda que não nega a substancialidade, não nega a abertura fenomenal dessa verdade, que não é heideggeriana e implodida, entende? Como porta. E aí João, o que ele fala? Aqui em João 3, 29, ele dá outra chave. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aí ele tá falando de Jesus, mas Jesus tem esposa? Aí você fala, pera, vamos raciocinar. Aquele que tem entendimento decifre a coisa, né? Mas o amigo do esposo, que tem a esposa, no caso, que lhe assiste e ouve esse esposo, alegra-se muito com a voz do esposo, certo? Assim, pois, já este gozo está cumprido, de se entender o esposo. Aí você fala, mas quem que é a esposa? Cadê a esposa de Jesus? Quem tem entendimento, né? Vamos calcular isso. Não é a chave de gancho de Euclides, da primeira proposição, que defende essa taça em elementos, a coisa? Então, esposa, vamos procurar a outra esposa. Aonde está a esposa? Apocalipse 22. Apocalipse 22, 16. E isso vai se confirmar agora em João 4, tá? Eu tô dando um introdutório. Eu, Jesus, vírgula, enviei o meu anjo. O anjo. Nós temos uma outra chave aqui. O anjo da Filadélfia. Tá? Que tem a estrela que abre e fecha. Vírgula.
para vos testificar estas coisas e nas igrejas. Ponto. Eu sou a geração, Jesus, eu sou a raiz e a geração de quem? De Davi, da reforma, viu, fariseus? Viu, levantadores de templos e dízimos, seus falsos? Viu, iniciática corrompida? Da geração de Davi, da reforma de Samuel. O que Deus quer? Que você peça dízimo, que você se aproveite lá da miserável, que levante aí vinho, copo de vinho, que fique jogando vários símbolos e não sei o quê, né? Para o povo, vai, se der certo, deu certo a profecia, se não deu, que se lasque, jogando dados aí, ou que você ensine que aquele povo que vai lá se educar tem que seguir corretamente em si mesmo para ser sacerdote e rei de si, os caminhos das defesas de Samuel, que é, eu não quero nem holocausto nem sacrifício. Não é isso, Saul, que Samuel pede? O que ele pede além disso? Né? Que você apenas obedeça por entendimento e sabedoria a coisa. Certo? Então nem tem templo, filho. Não tem essa segunda caixa do Estado. Essa caixa 2 do Estado, para o Estado. Tá? Não tem essa. É na educação do próprio Estado. Só que o que a gente tem no problema do Estado? Metodologia de Heidegger. Corrompendo o espírito, como a gente está se provando, né? Porque a gente está falando de uma ontologia que isso aqui pode ser pau. Mas a gente não está explicando o ente. Uma verdadeira hermenêutica, certo? Que tem que ser limpa. Agora a casa tem que ser limpa geral, tá? Então não é nem templo nem Estado, tá? Então o que acontece? E o espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga vem, e quem ouve, né? E quem ouve diga vem. E quem tem sede, venha, é de graça. E quem quiser, tome de graça da água da vida, água da vida. Água da vida dos poços, do cântaro, aonde está? João 4. No gancho. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro e blá, 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 tá? E etc. E quem acrescentar, vai rodar no final dos tempos. Quem mentir, quem inventar, quem imaginar e não ensinar corretamente os caminhos, corrompendo a verdadeira hermética. Agora, para se construir homens fortes, firmes em espírito no tempo e espaço, com a fé de que sabendo que se eu corromper, vou receber corruptibilidade sobre mim. Numa vigia firme, os tais virgens de coxa, que a gente ainda vai debater nas terças. Beleza? Tá? Então João, ele tá falando isso. Aquele que tem a esposa, certo? É o esposo. Quem é a esposa? Quem é a esposa? Chave bíblica. Não é Maria, meus amados. Não é Maria que é a esposa do Espírito. Não é Maria a chave da porta em Mateus que recebeu, concebeu por virgindade de alma o Espírito Santo, vírgula, depois ela teve o coito com José e já confirmada pelo Espírito Santo, foi ela quem trouxe à terra o esperado Jesus, né? Ela foi confirmada pelo Espírito Santo, hermeticamente agora, que era ela. Como Maria foi confirmada, como está, ó, não tô falando que eu sou Maria, mas como está, os sinais se confirmam agora, tá? Porque a gente tem assim, a mulher de Apocalipse 12, apesar de ser Maria, não é Maria, tá? Porque ela é de Apocalipse, Maria já foi, entende? A de Apocalipse é de Apocalipse, não Maria, tá? Apesar de serem confirmadas, tá bom? E Maria Madalena é o módulo, tá? Ela não é uma pureza excedente da corda por tradução, porque foi isso que fizeram com a chave de Maria, a tal purificada excedente, entende? Né?
Existe um módulo hermenêutico da coisa agora, de interpretação também, né? Que é inteligência. Vamos lá? Então, mas vamos lá, que eu vou provar isso. Então, lá em Maria, quando vai para as profecias de Isaías sobre Emanuel, tá? O que a gente tem aqui? Dentre as passagens do Velho Testamento, há uma conhecida que diz assim, não é, meus queridos judeus, tá? Que não são fariseus. Portanto, o mesmo YHWH, Yahweh, né? Vos dará um sinal. Quem vos dará um sinal? O tetragrama, deixa eu ler o nome. Peraí que vai mostrar aqui. O tetragrama que vai dar o sinal para vocês. Quem vai dar o sinal? O tetragrama. Foi isso que aconteceu lá com Maria. Concebida pelo Espírito, tá? Na virgindade de Logos, se concebeu o Espírito e ela se provou por um sinal. O sinal é o tetragrama. Portanto, mesmo tetragrama, YHWH, vos dará primeiro um sinal, vírgula, 2 pontos. Eis que uma virgem conceberá. Amados, é virgem física? Não. Ela é virgem por sinceridade de espírito, por não corromper, por ser firme neste caráter, caminho, em verdade, entende? Né? Por lutar por isso, entende? O que todos deveriam ser como Maria nesse sentido, lá, tá? Vírgula, aí ela dará a luz, porque aí ela vai ter o coito físico, que ela era virgem também, ela, Maria, tá? Vírgula, e aí chamará o seu nome de Emanuel, Deus é conosco, tá bom? Vamos lá? Cadê o tetragrama? Tá aqui, ó, o tetragrama. Ai, é isso mesmo. Ó, a taça que foi corrompida não é 6455, 3 mais 2, 5, 3 mais 2, 5. 5. Hieroglificamente, numericamente, 5 é igual a 5? É. H é igual a H? Mesmo sendo diferente, letra ou número, é. Y é igual a W? Não. 6 é igual a 4? Não. Na cruz, 6, 4, ou é Y ou é W, YW aqui ou WY, 5, 5, HH. Aqui está o tetragrama aprovado. Então, ele veio primeiro como sinal. Aí, uma virgem, na condição de virgens de coxa, tá? Não é só ela virgem, não. Os virgens de coxa, que são os que se provam em João 4, né? Com essa sabedoria agora e entendimento, vão se provar também, tá? Numa luta de vigia, porque nós sabemos que nós não somos puros totalmente, mas a gente procura ter o maior caráter possível. Eu acredito que o que eu consigo fazer, o outro consegue, tá? E aí ela dará um filho e tal. Então, Apocalipse 12, que também está se cumprindo, é o que se cumpriu na época de Maria, só que de forma mais pura. Tem uma profecia, eu não lembro o ano que é também, que é bem interessante, eu vou tentar achar ela, mas não vou conseguir falar dela agora, mas eu já li ela, que a mulher fala que a mulher de Apocalipse 12, ela só tem o filho para se comprovar que é ela, né? Para Apocalipse 12, mas não é Jesus. Aquele que nasce em Apocalipse 12 representa a porta, Jesus, tá entendendo? Porque Jesus é eterno e intransponível hermeneuticamente na condição de porta por hermética, tá? E Jesus mesmo diz, hermeneuticamente, na condição de porta como hermética, de que se você entender, você fará obras maiores que Jesus, entende? Maiores do que ele. Ele é só o caminho
para abrir essa substancialidade e o Pai estar em você, você estar no Pai, em espírito, tá? Em espírito. Então, né, isso é importante na condição de chave. Beleza. Entendeu isso? É isso que João, então, tá abrindo para os fariseus, tá? E, ao mesmo tempo, como chave e hermenêutica, em João 13 está se profetizando o próprio tempo de agora, que é a última frase de Apocalipse. Agora, quem quiser venha, quem não quiser fique, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. Mas entendendo, conforme João 4, é agora o momento da ceifa, tá? E agora a gente vai abrir as chaves calculando, tá bom? João 4, então. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava ninguém, vírgula, mas os seus discípulos que batizavam. Temos duas condições de leitura aqui, né? Jesus ensinava aos discípulos o caminho e os discípulos queriam batizar. Mas eles poderiam batizar junto com uma candeia na mesa de Moisés sem números ou batizar com uma verdadeira educação eleata não parmênica da coisa, que dá mais trabalho. Então, quem são os discípulos? Não são Jesus. Eles batizam como eles batizam agora nas chaves dos manuscritos. Por que Pedro negou 3 vezes? Então, ele negou o próprio sinal. A própria verdade. Tá? Criando o seu templo. Por isso que Paulo apóstolo reclama que ele estava envolvido com 120 homens, que é uma chave, tá? Que leva a cabeça da prostituição de Malalael, Cainã gerando Malalael, de Gênesis 5, uma outra chave, que vai explicando cada um. E cada um tem o seu nome, né? Na sua potência positiva e a potência negativa do erro, porque o homem não é perfeito. Então toda essa consciência agora educativa da coisa por interpretação hermenêutica faz eu sou, por cogitatio, eu sou. Basta eu ser agora, para eu sendo da melhor forma que eu conseguir ser na minha potência, eu abro a substancialidade está em mim e eu na substancialidade. E cada qual, conforme Paulo apóstolo, na sua altura e no seu dom. Faça obra. Apenas faça obra não corruptível. Apenas faça. É o suficiente. Entende? E quando você estiver fraco, vai aquele irmão que é forte, que está forte, mas que está no mesmo caminho, né? E se troquem, entende? Nesse caminho. Né? O mais forte ajude o mais fraco e vice-versa. É uma forma de sociedade estruturada agora, né? Limpar a casa, entende? Que tá tudo corrompido. Bom, deixou a Judéia e foi então outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Já expliquei Jacó e José na chave. Jacó, ele no escuro, na noite, deita a cabeça sobre a pedra de Betel e vê anjos descendo e subindo lá na escada, certo? Só que dessa pedra Betel, com a condição do Zoroastro, ele faz uma aliança com Labão. Então ele une Bete, um único Deus, e une com Labão Baal, vários deuses, fazem uma junção zoroástrica agora, e corrompem a verdade, criando agora uma nova pedra que chama Galeed, que não é mais essa pedra luz, né? Que é essa mesma pedra, porque aqui é um quadrado, essa pedra luz arqueológica que a tudo vos explica. E aí Jesus vem então para justificar esse passado, tá? Bom, e há pouco tempo, há 2000 anos atrás, né? Então ele foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de quem? De Jacó. A fonte por quê, gente? É o poço, a tampa do poço de Jacó que abre e fecha, tá? Eu já expliquei isso em outras lives, né? Cheia das águas agora dessa aliança de Jacó, né?
corrompendo a verdade, que vai se reforçar na mesa de Moisés de um candelabro sem números, tá? Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto a essa fonte. Jesus estava cansado, entende? Nossa, tá demais, meu, esse povo aqui tá difícil. Mas ele, mesmo assim, cansado, se sentou na fonte. E era isto, agora vem a chave, quase a sexta hora, valor 6. O valor 6, ele é muito importante, tá? O valor 6 é o valor da vara. Aqui é a vara de Israel, tá? O Anki desejado por todos os faraós. E ele tem, e ao mesmo tempo que ele não é o meio, ele é o meio, metafisicamente, tá? Dessa trigonometria. Então a gente pega o valor 6. Era uma sexta hora. E veio uma mulher de Samaria tirar água desses poços. Isso quer dizer que ela está envolvida por perceptiva as águas de Jacó, acreditando que esse é o caminho do Espírito, tá? Aí disse Jesus a ela, quer dizer, Jesus desafiou ela. Dá-me de beber, né? Tipo assim, ensina pra mim essas águas que você veio tirar. Dá-me de beber, eu estou com sede. Me explica essas águas, moça. Porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, tinham ido à cidade comprar comida. Gente, o que é água? Não é a virgindade da substancialidade? Então mostre para mim o entendimento, né? Assim, o que ele fez ali? Moça, deixa eu ver se você é sincera. Deixa eu ver em espírito agora. Deixa eu ver quem você é. Deixa eu ver se você se prova, se você corrompe. Esse é todo o caminho agora do fogo, do verdadeiro fogo iniciático. Em câmara do homem com o espírito. Não é o outro homem que se prova, mas o homem com o verbo e o espírito. Tá, Deus, por que está acontecendo isso? Porque você está errando nesse caminho. Você precisa melhorar esse ponto seu de caráter. Como é que está esse ponto de caráter seu? E por isso que em Deuteronômios, que não é de Moisés, que está corrompido na interpretação, se diz, acorda de manhã e faça uma primeira análise com o verbo. Pegue uma palavra, uma frase desse verbo para o dia. E aí você passa o dia, certo? Você passa o dia e à noite faça uma recapitulação se você cumpriu algum desses verbos. Aonde você... Ai, nossa, eu fiquei irritada com o cara que foi colocar gasolina no meu carro. Eu menti aquela hora, eu precisei mentir. Ai, nossa, não, naquela hora eu xinguei dentro de mim. Entende? Né? Isso tudo fecha a substancialidade. E então veio uma mulher de Samaria tirar água e tal. Então ele pediu, então isso que ele estava lá questionando. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, tá? Aí disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque tinha uma treta entre os samaritanos e judeus lá. Samaria tinha alguma coisa relacionada a Herodes, né, nessa época e tudo mais. E aí, futuramente, essa é a mesma treta de Palestina e judeus, né? Nessa condição aí de territorial, né? De uma falsa hermética, né? E caminhos espirituais e tudo mais. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos na época, tá? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheces o dons de Deus, e quem é o que te diz que sou eu, o Espírito, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que é água viva? A água viva que está com a esposa do esposo que diz vem em Apocalipse 22. Certo? E que explica todo o problema dessa hermética com quem? Com o tetragrama, que é o sinal. Certo? O Iaué, da profecia de Isaías. Cumprindo agora o quê? Apocalipse 12, tá? Disse-lhe a mulher, Senhor, se tu tens com que te atirar, né? E o poço é fundo, certo?
e nessa face do abismo, onde, pois, tem as águas vivas, a água viva, né? Quer dizer, que a água lá, o poço é fundo, não tem água, e lá embaixo deve estar podre a água. És tu maior que o nosso pai Jacó? Ela falando. Você é maior do que o meu próprio templo, você é maior do que minha própria iniciática, Jesus. O que você é? Você é maior do que a minha própria casa evangélica, Jesus. Né? Esse é o problema do homem. És tu maior que nos deu o poço? Jacó nos deu a água e o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado também, né? E aí Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará, querida, a ter sede. Por quê? Porque não é essa água. Entendeu, samaritana? Não é esse sinal. Não é essa chave. Entendeu, querida? Nossa, Jesus, que negócio é esse? Que negócio é esse que tem número? Mas que é isso? Entende? É o que ela fez ali. Mas aquele, continua Jesus, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque eu sou a porta. Em espírito agora. Tá? Porque agora é Jesus em espírito. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, né? Até póstumo se você se torna. Disse-lhe a mulher, Senhor, então dá-me dessa água, né? Para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la mais, né? Eu quero entrar nessa onda, pela mãe, isso é maravilhoso. Adorei o negócio, né? Aí disse-lhe Jesus, vai lá então e chama teu marido e vem cá. Aí ela fala, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E aí disse-lhe a voz do Espírito, disseste bem, querida, você não tem esposo. Disseste bem, porque você está nas águas de Jacó. Você não tem o Espírito. O que Maria tinha, meus queridos? O que Maria tinha? Lá em Mateus 1, ela concebeu o Espírito. Se ela concebeu do Espírito, que é a mesma mulher de Apocalipse como porta, entendimento, 22, ela concebeu o quê? Ela concebeu do Espírito porque ela se casou com o Espírito. Antes de ter José e ter o coito, agora. Ela está em Espírito, na virgindade, na substancialidade. E daí ele falou, disseste bem, você não tem mesmo esposo e nunca vai ter. Se você não tiver nessa espiritualidade, né, nessa luz, e não só você, mas o seu irmão, o outro irmão, o outro irmão, entende? Porque corruptível não funciona com não corruptível. Quem não está, na verdade, no caminho da vida corrompendo, xingando, fazendo isso, fazendo aquilo, não vai funcionar com quem quer seguir o caminho reto. Tá, da coisa, e se manter no espírito também, porque aí a gente tem uma condição de problema de aliança também, né? É aquele que prostitui dá carta de divórcio, entende? Porque porque suja na união aquele que não prostitui, ou aquele que prostitui se arrependa e não suje, entende? Para caminhar retamente, gente, retamente entre atos, ações, tudo, tá? E se provou sujo, já está estigmatizado, já era também. Tá? Ninguém é obrigado a aguentar aquele que só erra. Agora é só Deus, tá? Só Deus que é obrigado a aguentar isso, purificar e purificar os caminhos dos outros, perdoa, vai, limpa a sola dos seus pés e caminha você para a tua missão. É um exemplo assim, tá? Então, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. Nossa, Jesus, 5 maridos? Mas quem são esses 5 maridos, caramba? Né? Pensa a mulher samaritana. Meu, quem que são das águas de Jacó? Quem são esses 5 caras? Mas eu não tive 5 maridos. Jesus, não é verdade. Isso tá estranho isso. Não tá escrito em Apocalipse 13, 18. Quem tiver inteligência, calcule. Ah, é verdade! E eu tenho Yahweh. É verdade. Peraí, calcule. Então 5. 5, vou pegar, e são valores arqueológicos importantíssimos da chave, que é o meio arco aqui, ó.
né? Que se eu não me engano é 0,83, uma coisa assim. 5 e 6, beleza. E ele repete. E o que agora tens, esse marido que agora tens, não é teu marido, viu? Não, ele não tá no esquema, não. E qual é esse? O sexto. O da sexta hora. O da sexta hora. Não era a sexta hora lá atrás? Espera aí, o da sexta hora. Esse não é verdade, né? Porque tá tudo corrompido, ninguém entende o caminho, todo mundo acha que tem que fazer como se quer, a coisa tá feia mesmo. Até libação para a rainha dos céus fazem. Ninguém entende Samuel na coisa da forma mesmo. Então, peraí, Jesus, esse sexta hora, eu tenho aqui uma coisa que também está relacionada com calendário. Peraí, vamos analisar esse trem aqui, ó, né? E o que agora tens não é teu marido, ponto e vírgula. Isto disseste, viu, querida? Com verdade, diz o Espírito. É verdade. Né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta, hein? Nossa, né? Acerta a mesma coisa. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, então? Já que eu entendi tudo, aonde que eu vou agora, Jesus, com esse tetragrama? É em Jerusalém que eu vou? Né? Já que não é aqui em Samaria, nesses poços de Jacó, nesse lugar que eu tô, nessa Babilônia, né? Ou Palestina, ou seja, é lá que eu vou ter que ir entre os judeus, nessa Jerusalém estado, né? Que eu vou, olha o que ele responde. Pararararã. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem. Ele deu outra chave. A hora vem, que hora é essa? Apocalipse, que eu vou provar. E em que neste monte e nem em Jerusalém se deve adorar, tá? Não é nem em Jerusalém e nem neste monte. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, tá? E aí, vós adorais o que não sabeis. Vocês estão adorando aí deuses fantasmagóricos, Deus fantasmagórico, rituais que levam à fantasmagoria perceptiva, não entendem a substancialidade, nem a arqueologia, é isso que ele está querendo dizer. Vós adorais o que não sabeis. Nós, ponto e vírgula, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Dos judeus? Mas Jesus, entendimento, né? Mas peraí, os judeus não é Jerusalém? E o senhor falou dos judeus, mas quem são os judeus de época? Os hebreus. Então a gente tem um gancho, uma chave. Vamos lá em Hebreus. Certo? Vamos lá em Hebreus. Daqui a pouquinho eu vou em Hebreus, tá? Que eu vou primeiro abrir a chave trigonométrica agora. E já vai, já acaba. Peraí, deixa eu só achar Hebreus aqui. Deixa eu já entrar em Hebreus. E aí o que ele fala? Né? Mas a hora vem, e é agora. Ele fala, é agora, mulher. E é agora. E agora é em que os verdadeiros adoradores, ao qual busco, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e verdade. Nicodemos, carne é carne, disse Jesus. Espírito é espírito. E Nicodemos, Deus é espírito. Então, para se ter o espírito, você tem que estar em espírito e verdade. Virgem de coxa. Entende? Senão você não vai entrar. Não é não é amuleto, não é tal. Basta o espírito e a verdade, e cada qual no seu dom. Não tem igreja. E não tem essa educação de Estado corrompida de ciência ao qual estamos provando. É um outro universo, gente. Entende? Não tem essas salas de iniciática desse jeito, com base em Platão e Aristóteles. É um outro universo que tem que se varrer agora, separar o joio do trigo, e sem, com pano rasgado, vestes rasgadas de pano de saco, sem essa de, eu quero a minha cadeira, que ele vai confirmar aqui, tá? Esse é o problema agora, ó. Deus é
espírito, importa que os que adoram em verdade e em espírito, tá? A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo, né? Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Nossa, Jesus falando com uma mulher? Todavia nenhum lhe disse, que perguntas a mulher, Jesus? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher então deixou o seu cântaro, das águas dos poços de Jacó, ela saiu da igreja, porque ela entendeu que estava corrompida, tá? E foi à cidade inteira gritar, olha aqui, olha aqui, olha aqui o cântaro, olha aqui, gente, é o tetragrama, né? Ela foi gritar assim, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, até o cântaro eu tenho dele. Porventura não é este o Cristo, a voz do Espírito mesmo? A esposa que tem o Espírito e que explica o esposo verdadeiro, que concebeu pelo Espírito, pelo amor de Deus, gente, não mistura as bolas. Não tem nada a ver com virgindade física, tá bom? Né? Filhinho não vai nascer assim, de semente do nada, tá entendendo? Na carne. Carne, Jesus mesmo falou! Você que é evangélico, que fala de milagre, seguindo essa temática, carne é carne, filho, espírito é espírito, não confunde as bolas. Para de enganar, para ter o seu dízimo, seu caixa 2, tá? Bom, a fé move montanhas, mas não nesse caminho, entende? Tirando o dinheiro, falando que basta acreditar que ela teve lá o filho do nada. Não, faça eles acreditarem que basta o caminho do bem, plantando o bem, para se ter o dom do Espírito. E cada um independente em si, né? Para saber cobrar agora de um estado corrupto, seu corrupto, tá? Então, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus, né? Olha, a gente se admirou com o que essa mulher falou, Jesus, né? E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. E ele estava em jejum, né? Então, ele, porém, disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, tá? Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Esse comer eu não abri. Tem uma chave aqui, mas eu não abri, tá? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Beleza. Não dizeis, tá já mais ou menos explicado, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, 4 meses a ceifa? Pronto, vamos fazer os cálculos. Sexta hora, 5 maridos e 4 meses. Sendo 5 o sexto marido, tá? 5 sexto e 4 meses. 4 meses. Gente, primeiro, o que é 4 meses? O que são meses? A gente vai arredondar, tá? Meses. Deixa eu só entrar aqui na calculadora. E agora a gente vai abrir com a candeia as chaves que vão se provar para o Apocalipse. Porque agora é Apocalipse. Agora a voz do Espírito vai falar apocalipticamente. Aquilo que Nostradamus tinha, mais ou menos, tá? Eu vou abrir a portinha, tá? Então, primeiro, o que é 4? É 4, né? Mas o que é 4 na candeia? É o quadrado. Esse é o 4 na candeia, tá? O que é 30 na candeia? De meses, a gente vai arredondar para 30, tá? Meses, 30. O que é 30? É a circunferência. Porque 6 mais 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 mais 3 é 30, tá? Então, 4 vezes 30 do hieróglifo, 4 vezes 30
é 120. O que é 120? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes 30 é igual a 120. 120 vezes 7, 120 é a idade do homem, é o número de homens da congregação de Pedro, que vezes a curva, que é ao mesmo tempo o próprio 30, porque coordenadamente é 7, mas tem valor 30. A curva, o sábado não é sábado ritual, o sábado é a curva espacial, o que eu planto eu colho. Então 120 do ano de homem vezes 7 é a cabeça de Cainã gerando Malalael da prostituição, o problema do homem, essa besta corrompendo o próprio passado para criar templos, poder, um tipo de estado, essa baixaria toda aí, tá? Né? Esses fariseus, esses que se dizem aí evangélicos, estão no caixa 2, essa vergonha geral, né? Não são todos, tá, gente? A gente, né, tem os salvos, tá? Que estão em espírito e em verdade, entende? Cada qual aí no seu dom. Então é 120, beleza? Pô, então se eu tenho 4, eu tenho 5 e eu tenho 6, eu agora vou fazer a mesma coisa. 5 vezes 30, 6 vezes 30, tá? 5 vezes 30, 150. O que é 150? As águas que minguam e se levantam da arca de Noé. Do problema de Noé, nu na tenda e embriagado, corrompendo essa taça. Então são as águas de Noé. Não eram as águas da vida que Jesus estava prometendo para a samaritana, desse cântaro, que ao mesmo tempo é candelabro, candeia, árvore, desse hieróglifo, tá? Tá, e 6 vezes 30? O que é 6 vezes 30? E aí a gente fecha o entendimento da chave agora aqui a priori. 180, o que é 180? É o ano de Isaac, viu, queridos? Entenderam que o cara não viveu 180 anos, por favor. 180 é uma chave de gancho. Então, 180 é o ano de Isaac, tá? Que morreu lá Isaac, é o ano dele, 180. E quem é Isaac na chave? Hermeneuticamente, é aquele que pariu Jacó e Esaú. Só que Esaú, representando Canaã, virou palha. E Jacó sujou as águas desse poços, da samaritana. Não é das águas de Jacó, do problema que Jesus está falando? Então, numericamente, o homem corrompido pelas águas de Noé está ainda corrompido pelas águas de Jacó, beleza? Só que aí, nessa chave, o que vai acontecer aqui em João 4? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Tá, então tem coisa aqui. Eis que eu vos digo, levantai, agora tá dizendo para você, para mim e para todos nós agora, os vossos olhos, vírgula, e vede as terras, como elas estão, vírgula, que já estão brancas agora para a ceifa, porque agora a coisa vai começar. Vai começar a ceifa agora. Com base nesse problema, agora as coisas vão se cumprir. Porque elas já ficaram brancas, chegou no limite, tá? E agora vai se ceifar o que presta e o que não presta. Apocalipse, tá? Calma. E o que ceifa também, querido, você que entendeu e vai impedir que a mentira continue, recebe também galardão, né? E esses são os virgens de coxa na luta agora. E ajunta fruto para a vida eterna também. Para que assim o que semeia como o que ceifa, modular, ambos se regozijem. Então, enquanto um semeia a verdade, o outro ceifa o que mente. Entende? É modular a coisa. É apocalíptico também, tá? É o peso e medida do Apocalipse. Porque tem que fazer a limpeza. É a limpeza da casa agora. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Quem semeia não ceifa. Entende? Mas isso vale em espírito também. Como a gente, o Evércio, osteoclastos e osteoblastos da coisa. Tá uma chave aberta agora para se analisar na limpeza da casa.
hermeticamente com hermenêutica e filosofia fenomenológica da coisa, que é candeeiro, 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 já compreendida por Parmênides e corrompido entre o aparecer, aparência e parece, árvore, candelabro e taça, tá? Agora, porque nisto é verdadeiro ditado, que é um que semeia e o outro que ceifa. Ele é modular, Jesus, tá vendo? Ele é eleata, não parmênico. Sócrates e Anaximandro, Zenão defendiam o que veio depois, que é Jesus. Eles esperavam Jesus, junto com aquele grupinho lá de Mateus 1, tá? Que envolve Maria, José, né, Zacarias e tudo mais. Bom, e muitos dos samaritanos daquela cidade, você, eu, creram nele, né? Porque começou a perceber a lógica da coisa. E pela palavra que aquela mulher falava, gente, todo mundo, nossa, é verdade, é verdade. Prestem atenção, né? E que aquela mulher testificou, disse-me tudo quanto eu tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem 2 dias, Jesus. E Jesus, então, ficou 2, para a condição de cálculo. Então, é 120 vezes 2, 150 vezes 2, 180 vezes 2. Só que aconteceu uma coisa aqui, porque multiplicou. Aquele entendimento se multiplicou e se quantificou. É isso que está querendo dizer, vezes 2, tá? Ele ficou 2 dias. E muitos mais creram nele. Acabou de confirmar, muitos mais creram nele, tá? Por causa da sua palavra, né? E da samaritana falando, olha lá, tá vendo? Eu não falei, esse aqui é Jesus, é desse jeito, olha que legal, né? E diziam à mulher, já não é pelo teu dito, mulher, olha o que eles fizeram, presta atenção, já não é pelo teu dito, mulher, que nós cremos, sai daqui, mulher. Porque nós mesmos o temos ouvido em espírito agora e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, nos mesmos 2 dias, mas aí que se multiplicou, 2 dias depois Jesus se retirou de todos eles. Dividido por 2. Aqui. Se retirou. Por quê? Porque eles não valorizaram aquela que Jesus escolheu para testificar de Jesus para eles. Mesmo porque eles ficaram egoisticamente em Jesus. E que se dane a mulher. Então eles não construíram uma cidade de valor, que é a cidade que Jesus defende em valor. Não faça para o seu irmão o que você não quer para ele. Porque se você estivesse no lugar da mulher, você ia querer ser chutado, entende? Mas aí o que Jesus diz para a mulher, né? Lembrando que aqui, metafisicamente, a gente tem 2 condições de interpretação também. Muitos desses também vão ser independentes no espírito. Eles não precisam ser dependentes da mulher. Não está errado também. Mas é diferente de chutar, né? É diferente de não valorizar. Então quer dizer que essa proporção também é válida. A mulher não pode entender e criar um templo para todos ficar lambendo o pé dela, né? Eles precisam ser independentes. É isso que Jesus também está falando metafisicamente. E por isso que ele diz aqui, tanto para eles como para a mulher agora, depois que ele parte da cidade, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. O que isso quer dizer? Se você está no Espírito e entendeu a verdade e está no seu dom, né? Eu não tenho mais nada que falar para você. Que bom, agora vai fazer a sua obra. Só que agora eu vou para quem não está. E cada qual na sua altura fazendo a obra. Isso é um caminho. O outro é esse egoísmo, né, do tipo de desvalorização de chutar a mulher e perder o espírito em função dessa incongruência em caráter e plantio e colheita. Hermeticamente, eu tô falando por hermenêutica da coisa e fenomenicamente da sobreposição da interpretação, tá? Beleza, então. Então entendemos isso, chegando, pois, por isso que o valor é importante, né?
São defesas arqueológicas, gente. Não faça o que você não quer fazer. Tem que se ter valor. Uma troca, né? Não é pedir dízimo, mas existe, cada qual no seu dom, existe um trabalho, existe um valor. Tem que se trocar isso justamente, tá? Né? E os maiores ajudam os menores e vice-versa, os menores os maiores, porque os menores começam a ajudar alguém que se torna maior e o maior ajuda, então, agora os menores. E é assim que tem que ser, gente. É modular, né? Bom, e segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, tá? Então, essa água virou vinho, virou guerra. Beleza? Aí o que acontece? E havia ali um nobre cujo filho estava com febre. Agora eu vou abrir Apocalipse e o Covid-19. O que está acontecendo agora, tá? Presta atenção. Ouvindo que Jesus vinha da José, e esse daí falou assim, e rogou-lhe, Jesus desce, e cura meu filho, porque ele já está à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, viu, fulano? Não vai crer? Se você não vê a candeia, não vê o tetragrama, tudo isso que essa mulher aí tá falando, você não consegue crer no Espírito? Né? Ou milagre, você não consegue ter essa firmeza? Então Jesus lhe disse, disse-lhe o nobre, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Espírito, desce, antes que meu filho morra. Senhor, desce, né? Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu. Então o Espírito disse, o Verbo disse, e eu acreditei, né? Na palavra que Jesus lhe disse, o homem partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o seu filho vive, tá? Perguntou-lhe, pois, que horas foi isso que aconteceu? E ele disse, na 7ª hora, pronto, tá? E isso daqui foi o segundo milagre de Jesus, beleza. Então vamos para a 7ª hora? Vezes 7, vezes 7, vezes 7. Não era 120 vezes 2 dividido por 2? Volta para 120, tá? 150 vezes 2 dividido por 2, volta para 150, das águas de Noé. 180 vezes 2 dividido por 2, volta para a idade de Jacó. Isaac, parindo Jacó e Esaú, do problema de Esaú que vira palha corrompendo Canaã, da promessa, tá? Então vamos lá. 120 vezes 7. 840, que é a cabeça de Cainã da prostituição gerando Malalael. 150 vezes 7. 1050, que é uma chave bíblica que eu ainda não abri completamente, mas tem a ver com essas águas de Noé aí, e é 10 mais 50 da leitura da coisa. Tá? É o valor 10 do centro e a linha constante, que tem a ver com os 500, não sei se é 500 anos de Noé. É tipo como se o tempo parasse, ficou tudo de boa, e aí explode ou um apocalipse ou um repouso. Seria mais ou menos essa leitura da coisa em qualidade da corda aqui, mas eu não, tá? 180, isso pela candeia agora, a gente tá lendo aqui, ó, tá? 180 vezes 7. Admirou, né? 1260. Onde tá 1260? Apocalipse 11, tá? Então, Jesus aqui, em João 4, para a samaritana, ele é ao mesmo tempo Jesus de lá e o Jesus de Apocalipse, tá? Com a samaritana, entende? É o lá e o aqui agora das profecias. Ao qual, em Apocalipse 11, o que esse povo faz? Não faz a mesma coisa que os samaritanos fizeram? Ah, a gente já entendeu o Cristo, sai daqui, mulher, né? Sepulta aí essa oliveira e candeeiro, que basta o meu templo tirando o dízimo e falar de Jesus aí desse jeito, e não desse jeito que Jesus fala com você e esse cântaro, tá? Para continuar essa cidade-estado num falso templo, mas que é templo, a gente ainda fala de Jesus como porta, tá bom, vamos continuar com o dízimo, né? Ou no estado, tudo bem, a gente entendeu, mas vamos chutar Maria da mesa, alegoricamente, e deixa ela pobre lá,
né, se matando lá para ensinar, porque o que importa mesmo? O que importa é o poder, o que eu tenho de garantia aqui, essa minha herança que eu não vou querer abrir mão. Entende? Tem essa condição. Então eles matam a Oliveira, candeeiro do testemunho, sepultam, mas eles na verdade matam, mas não sepultam, deixa rolar. Deixa rolar. Deixa aí nas redes sociais rolar de qualquer jeito. Eu não vou apoiar, eu não vou ajudar, eu não vou nada. Deixa. É assim que faz, entende? E exatamente por essa negação da verdade, do não conserto, então a terra treme. Brum, né? E a terra treme em Apocalipse 11, depois de 3 anos, depois daqueles 3 dias e meios, que também é uma corda, né? Que tem a ver com 3 anos e meio também, de alguma forma, até 2021, que são outras chaves que eu já abri hermeneuticamente por hermética, junto a Nostradamus, em outras lives que tem lá dentro da nossa página @Novo Paradigma, que eu não vou abrir agora. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, né? Sobe para aqui a verdade. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, a 10ª parte, e no terremoto foram mortos 7.000, a 1/3 parte. É passado, então, com esse primeiro susto, o primeiro ai de Apocalipse, tá? Me perdoe. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ainda vem, porque vai vir, tá? O segundo ai, certo? Desses 7.000, que não é a 1/3 parte de um mundo todo, se aqui é a Terra, a 1/3 parte são esses quadrados que vale 75%, ou 7.500, ou até 7.000, porque 500 é o sistema de tu, e aí vem uma outra tribulação na linguagem. Se esse é o segundo, lá em João 4, qual foi o segundo milagre de João 4 depois da Samaritana? Não foi você creu em Jesus, consertou e a febre do seu filho foi sarada? O que a bactéria traz? Ela não traz a febre, a falta de ar e tudo mais? Então é essa condição agora de linguagem profética da coisa. Então você entendeu, você consertou, aquela cidade-estado não vai ser acometida pelo problema. Então houve conserto, entendemos a linguagem, vamos caminhar pela verdade, consertar pela verdade, não veio a praga, seria essa a ideia. Mas vai ter um terceiro ai, quer dizer que não vai ter, alguma coisa vai dar errado, que não vai ter conserto, e vai vir um terceiro ai agora, e em breve, em função disso aí, tá? Da continuidade de deixa quieto, o que basta é eu ir lá na live dela e pegar tudo que ela sabe e fazer a minha obra, entende? Com aquele problema dos samaritanos, né? Mas aqui, queridos, nós queremos pessoas que estão em verdade, né? E em espírito, né? Recebendo grau, numa verdadeira troca de valor, se elevando para fazer a sua obra dentro da casa, o outro faz a sua parte, o outro, cada qual na sua altura, no seu trono e na sua cadeira, tá bom? Então essa é uma forma de se abrir, como Nostradamus abria, as chaves também bíblicas junto com a candeia. Bom, matemas da Matesis Universalis, não é sobreposto? Não é sobreposto? Então nós temos uma fórmula aqui de pulso da coisa. 4 vezes, então, o quadrado vezes 30 é um resultado multiplicado pela corda 2, que é a exponenciação da coisa, que quantifica. Esse quantum deve ser retornado, o evércio, voltado, porque a água, ela sobe e mingua, vezes 2 dividido por 2. E aí multiplica de novo por essa porção da circunferência 7 e tem então um resultado, tá?
1260 aqui no caso de uma força 180, certo? Aí esse 1260 como resultado deve ser algum rateio aí também cosmogônico, alguma nesse sentido, além das chaves de gancho de abertura por hermenêutica parhermética dos caminhos do espírito, numa condição de câmara educativa, né? Trabalho sobre o outro, caminho, verdade e vida, né, gente? A gente tem que andar certinho, né? Respeitar, não trair, não xingar, não caluniar, não sujar, ter ódio, entendeu? Tchau, filho. Acabou, tá? Então, gente, vamos à obra que é o mais importante. Um grande beijo e tudo por Jesus, tá? Mas Jesus como porta, tá? Não é Jesus idolatria, entende? É Jesus como porta, uma verdadeira hermética por hermenêutica, tá? Limpando a casa e cumprindo o futuro, tá bom? Um grande beijo sem ideologias. E até então, terça-feira. Obrigada por quem esteve aqui até agora. Espero que tenha sido satisfatório, tá? E vamos que vamos, aprendendo a abrir a Bíblia. E eu também tô aprendendo junto com vocês. Tchau! Tchauzinho!